Certa vez, eu fiz uma experiência de esporte radical que consistia em andar numa ponte extremamente instável. Havia uma bela paisagem de árvores como esse espaço aqui, abaixo corria um rio e à minha frente ia alguém dizendo: Murad, vai firme, dá tempo para passar. E me lembrava aquela experiência daquele filme do Indiana Jones, onde a gente enfrentava muitos perigos à medida que caminhava em espaços novos. A razão de ser da fé cristã hoje é fazer essas pontes e percorrer essas pontes. Não é uma ponte firme, fixa, mas é uma ponte instável, porque nós não temos uma verdade única, definitiva. Nós temos uma verdade a caminho, uma verdade provisória. Que pontes são essas que nós trilhamos hoje como cristãos? São todas aquelas pontes que nos levam a viver com intensidade e inteireza a nossa humanidade. E eu me recordo desse acontecimento trágico na Boate Kiss em Santa Maria, como ele despertou o sentimento de solidariedade de tantos jovens. Uns que voltaram depois que se libertaram daquela tragédia e foram ajudar outros, retirar os corpos de dentro da boate. Aquele jovem que arrumou uma picareta e rebentou a parede por ela entrar. Outros jovens que nos dias seguintes se colocaram à disposição, oferecendo a casa, trazendo água e suco, estando ao lado dos que estavam sofrendo. Então, juntos com Jesus, nós trilhamos essa ponte do bem. Jesus passou pela vida fazendo bem, libertando as pessoas, criando relações, tirando das margens os doentes, os pobres, as crianças, restabelecendo a dignidade delas. À medida que a gente percorre essa aventura da ponte, nós estabelecemos diálogo. A escola é um grande espaço de estabelecer diálogo a partir do conhecimento. O professor que partilha o seu conhecimento, o aluno que vai buscando novos conhecimentos e se coloca a grande pergunta: para que a gente conhece? Em que sentido o nosso conhecimento colabora para a construção de uma sociedade diferente daquela que existe hoje? E mais do que isso, não somente partilhamos conhecimento, mas dialogamos a partir da vida, das experiências que trazemos, das dificuldades, e como acontece com Jesus, que dialogava com a samaritana na beira do poço. A vida vem e ela vai se iluminando com a palavra de Deus, com a experiência de outros cristãos e cristãs. E à medida que dialogamos, cultivamos sonhos. Cultivar sonhos é acreditar que cada um pode ser melhor do que é hoje. Eu sou impaciente, mas você pode ser mais paciente. Eu sou egoísta, mas você pode ser mais generoso ou mais generosa. Cada um pode ser melhor do que é hoje, porque isso que a gente sonha. Mais do que isso também, nós sonhamos com uma sociedade diferente, onde haja cuidado com o meio ambiente, sustentabilidade, respeito aos outros, inclusão social. Então, estabelecer pontes, tecer diálogos, cultivar sonhos. Um programa de vida. Quando estabelecemos pontes? Bom, primeiramente, para se estabelecer as pontes é necessário quebrar os muros. E o que esses muros significam? Desafios, são preconceitos que nós, juventude, encontramos durante nossa caminhada na sociedade. Devemos também ser presença, ir ao encontro do próximo, chegar até ele e passar para ele o que sabemos, para assim criar essa ponte. E quando nós tecemos diálogos? São várias formas para tecer os diálogos. Uma delas é a religião. Através da religião a gente pode conhecer o próximo. Vivemos em uma sociedade plural, onde os jovens estão fazendo parte de várias religiões ou até mesmo de nenhuma. E através desse diálogo que devemos conseguir passar para o outro o que a gente sabe. Quem sabe assim, discutindo, entrando em um ponto comum. E é muito importante nós cultivarmos o nosso protagonismo juvenil. É muito importante termos esse dever, chamarmos esse dever para nós, porque muitas das vezes muitos jovens fogem das responsabilidades e vem da gente assumi-las. A gente pode até ressaltar mesmo a carta, do Congresso Nacional da PJM, que chama a gente a realmente estar assumindo essa postura, chamando a responsabilidade para nós mesmos, ou seja, sermos sujeitos da sociedade, termos voz ativa. E quando cultivamos sonhos? Bom, para falar dos sonhos, primeiramente temos que citar dois elementos muito importantes, que são a vida e a esperança. Estes andam juntos, é como se fosse
um objetivo, um tema que nossa juventude sempre deve estar tentando seguir. São sonhos que nos motivam, são sonhos que motivam a juventude a estar sempre buscando ser melhor, a estar sempre fazendo coisas melhores. Estabelecer pontes, tecer diálogos e cultivar os sonhos estão interligados e são primordiais em nossa caminhada. Para tecer um verdadeiro diálogo, a gente precisa no mínimo de 3 atitudes. A primeira, abertura de coração. Quando você está disposto, com humildade, com sinceridade, a dialogar com alguém, é preciso abrir o coração, entender que somos diferentes e, principalmente, valorizar o que o outro tem para contribuir. Entender que o outro também é fonte de crescimento e de saberes. A segunda atitude é saber ouvir, escutar atento, escutar com amor, com carinho, aquilo que o outro tem para você. E também saber falar. Saber dizer a palavra certa, no momento certo, pensar o que vai falar, para que seja um diálogo verdadeiro, um diálogo sincero, com humildade, com disponibilidade. Tecer diálogos é muito importante para a nossa vida. Um verdadeiro diálogo é capaz de fazer mudanças, é capaz de mudar o olhar, de mudar uma opinião e até de desconstruir alguns conceitos, algumas verdades tantas vezes cristalizadas na nossa vida. Sabemos que a nossa sociedade oferece vários mecanismos de comunicação, de diálogo. Mas como estamos usando esses mecanismos? Esses mecanismos de fato nos ajudam a estar mais próximos, a olhar no olho, a sentir verdadeiramente como o outro está passando, no que é que a gente pode ajudar as pessoas? Essa é uma questão que a gente precisa refletir. Dizem que estamos num tempo da informação. E informação é conhecimento, é comunicação verdadeira. Comunicar, dialogar, conversar, exige uma atitude de amor, uma relação de cuidado com as pessoas. Tem pessoas que passam pela nossa vida durante tanto tempo e a gente verdadeiramente não as conhece. Não sabe os seus sentimentos, não sabe o que elas têm passado. A gente pode sempre retomar aquela atitude bonita de Champagnat de ir ao encontro de montanha, rompendo barreiras geográficas, religiosas, culturais, para estar perto, para escutar, para ajudar, para ser aquela presença amiga, irmã na vida das pessoas. Aprender a conviver estabelecendo pontes, independente das diferenças. Sabemos que estamos num país com a diversidade religiosa enorme. E como estabelecer ponte com essas pessoas? Como conhecer melhor essa diversidade, se aproximar, escutar, estar perto, construir juntos? Como cultivar sonhos diante dessa realidade que muitas vezes nos separa, nos enquadra em guetos, em pequenos grupos e muitas vezes nos colocamos incapazes de fato estabelecer essas pontes, tecer diálogos e cultivar sonhos. Estabelecer pontes é criar conexões. É mais do que tentar alcançar outras pessoas e outras realidades. É também se permitir ser alcançado. É permitir que outras pessoas cheguem em você. Todo jovem ele tem um pouco de utopia dentro de si. Um pouco não, muita utopia dentro de si. Quando você fala de cultivar sonhos, você está falando de ajudar o jovem a atingir os seus objetivos. O jovem ele entende, ele sabe o que ele quer e ele tem uma força de vontade incrível. Mas a partir do momento que você consegue estabelecer um diálogo com pessoas mais experientes, que possam lhe explicar e guiar na sua jornada, o jovem consegue atingir aquilo que ele quer, que é ser produtivo, não só para ele, mas para um sonho, para uma missão. Tecer diálogos com outras realidades, com outras gerações, é um processo de troca, aprender o que das outras pessoas e das outras realidades pode ser trazido para a sua. Quando você fala de missão marista, você fala de carisma marista, você está falando de jovem fazer aquilo que ele quer.
do jovem conseguir manter os valores Marista dentro da sua caminhada. Os sonhos que eu cultivo são sonhos de uma juventude mais aberta, os sonhos de uma juventude mais humilde, de uma juventude que se entrega, que entrega a sua energia em prol de um mundo melhor, em prol dessas conexões e dessas pontes mesmo. Da juventude ser menos egoísta, de entender que a gente vive em sociedade e ter uma razão, ter algum ideal pra gente lutar, pra não ser uma juventude que vazia. Acho que a juventude vazia não caminha pra lugar nenhum, mas se a gente tem um objetivo, a gente consegue ser bem forte. O que é sonhar? O que é cultivar o seu sonho? Você conhece alguém que não sonha? Alguém que nunca sonhou? O sonho faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Eles nos inspiram, nos motivam. Qual é o seu sonho? Para você cultivar o seu sonho, é necessário dialogar, é necessário ir ao encontro do outro, fazer esse diálogo, fazer essa ponte com quem está ao seu redor, com o mundo que te cerca. Não é possível cultivar o seu sonho, fazer com que ele aconteça, com que ele brote do seu coração, na sua vida, na vida das pessoas, no mundo que te cerca, sem estabelecer pontes, sem tecer diálogos. O diálogo, a ponte, vão ser elos para que o seu sonho ele se torne realidade. O sonho de um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais digno, que as pessoas tenham vida e vida em abundância. Será que você tem cultivado os seus sonhos na sua casa, com seus pais, com seus amigos, as suas amigas, com seus colegas de classe? O sonho, ele nos move, nos impulsiona. O sonho nos tira do nosso lugar de conforto, de estar acostumado a fazer sempre a mesma coisa. Sonhar nos move. O teu sonho precisa mover a tua vida. Sonho de uma vida mais justa, de uma vida mais digna para todo mundo que está ao teu redor. De que forma que o teu sonho contribui com uma mudança de sociedade. Uma sociedade que possa proporcionar às pessoas uma vida diferente. Em especial aos adolescentes e jovens. Em especial à juventude que está à margem da sociedade. O seu sonho, o sonho do seu grupo, o sonho das pessoas que te cercam, precisam se juntar. Precisam ser pontes, precisam ser diálogos na vida das pessoas. Gonzaguinha fala da vida, fala de ser aprendiz. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. De que forma o teu sonho te impulsiona a viver, a ser uma pessoa melhor, a fazer com que o mundo seja melhor. Não só para você, também para você, mas para tantas pessoas que existem nesse mundo, para aquelas pessoas que estão próximas de você. O nosso projeto de vida precisa contemplar uma vida melhor para as pessoas. Precisa nos impulsionar a fazer a diferença. Você pode fazer a diferença no seu local, na sua realidade, independente de onde você esteja. O teu sonho pode te impulsionar a fazer a diferença. A ser a diferença na sua classe, na sua escola, na sua unidade, aonde quer que você esteja. Estabelecer pontes é tu ter uma ligação com um lugar, tu te sente seguro, é tu sentir que é um lugar que também é teu e que tu estabelece uma ponte tanto com aquele lugar quanto com aquelas pessoas que estão naquele lugar que também se sentem em casa lá. Tem uma coisa muito importante, que é quem vai fazer essa ponte? Quem vai introduzir isso? O jovem de hoje tem que ter o protagonismo, tem que ter a iniciativa de vencer essa barreira e levar junto as pessoas que ainda não conseguiram passar disso. Precisa levar as pessoas que estavam numa situação para outra. E isso também a gente vê quando a gente tece diálogos. Hoje em dia, como tem muita informação para o jovem tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos, que é a internet. Então a gente tem o Facebook, o Twitter, o próprio celular, as mensagens. A gente conversa com as pessoas por essas ferramentas. E às vezes a gente esquece do toque, do
olho no olho, dessas coisas que fazem de nós humanos, não é? Quando as pessoas realmente têm a oportunidade de conversar assim, cara a cara, é estranho. Elas não sabem mais como se tratar. Cultivar sonhos? Ah, cultivar sonhos... É que sonho é tudo, né? Se tu não tem um sonho, vai viver pra quê? A gente precisa sonhar. Faz parte das pessoas terem um objetivo, quererem alguma coisa na vida. Que as pessoas não estão mais não preocupadas em sonhar, não estão tão acreditando nos sonhos. E o sonho é tu lutar pelo que tu quer, não é só um objetivo, é uma meta, tu tem que se doar por ela.